Como lidar com julgamentos de uma forma mais saudável? Será que é possível? Já te adianto que sim. E se você quiser saber como, vem que eu vou te mostrar. Mas antes, eu já peço para você se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Bora? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre julgamentos. A gente a todo momento recebe vários julgamentos, às vezes alguns que a gente nem sabe que está recebendo, mas estão falando da gente o tempo todo, e que às vezes isso nos prejudica, nos coloca para baixo, nos traz culpa, cobrança, comparação, e por isso eu decidi gravar esse vídeo para te ajudar a lidar de uma maneira mais saudável com os julgamentos e a desapegar um pouco dessas cobranças externas que a gente recebe a todo momento. A gente vive numa sociedade e o tempo todo a gente está sendo bombardeado de opiniões, de questionamentos, de acusações, de cobranças. Tem sempre alguém ali para saber o que é melhor para você, para te falar o que deve ser feito, para te mostrar como que deve ser feito. E a gente acaba absorvendo isso às vezes como sendo nosso e nos tornamos reféns dos julgamentos alheios. Inclusive, eu ouço muito de pessoas leigas que não entendem sobre o assunto em relação à minha profissão enquanto psicóloga, de que psicoterapia não serve para nada, que pagar alguém só para falar, para conversar, conversa com um amigo. E é o que eu sempre falo, já falei aqui em outros vídeos. No processo de psicoterapia, eu, enquanto profissional, eu me esvazio de mim para me encher do outro. Não tem julgamento, não tem certo e errado. Quando a gente fecha a porta da sala, isso tudo ficou lá atrás. Enquanto que quando a gente conversa com um amigo, ele vai dar uma opinião, ele vai aconselhar, ele vai falar o que você tem que fazer. Muitas vezes esse amigo impõe o que você tem que fazer como sendo a única verdade absoluta e o único caminho certo a percorrer, e que isso tá sempre misturado com as próprias experiências daquela pessoa. Então nunca vai vir uma questão nua, crua, pura diante do que você de fato está vivendo. Sempre vai ser uma opinião manchada, se assim eu posso colocar, pela vivência do outro. Inclusive eu, fora da clínica, se eu tô conversando com um amigo, com uma amiga, com alguém da família, eu não vou estar ali vazia de mim, eu vou estar falando de mim. E tem até uma famosa frase que é: quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Porque é isso. A gente vai sempre depositar no outro as nossas questões. E aí, sem nem perceber, a gente recebe esse julgamento, recebe esse aconselhamento, recebe essa opinião. Às vezes acaba pegando como nosso. Como eu falei lá no começo, a gente acaba desacreditando da gente mesmo, não sabendo que caminho de fato trilhar, que faça sentido pra gente. Entra no movimento de querer corresponder ao outro. Então a gente acaba às vezes até se perdendo da gente, se cobrando e se julgando, mesmo diante da gente saber o que é certo pra gente e qual caminho faz sentido pra gente. E até trago um exemplo pessoal para vocês. Recentemente eu recebi um julgamento em relação a eu ser ou não minimalista. E isso poderia me trazer várias consequências, como até mesmo desistir de gravar vídeo aqui para vocês, não dar andamento mais no canal. E não, o que eu parei para pensar? Isso que essa pessoa colocou, fala mais de mim ou fala dela? Em nenhum momento eu falei aqui que eu sou minimalista, que eu vivo 100% do minimalismo. Eu sempre coloquei aqui para vocês que é uma busca pelo minimalismo, que eu estou num processo de me transformar e de entender o que faz sentido para mim, e vocês estão juntos sempre nessa jornada comigo. Eu trago as minhas experiências, as minhas vivências. Eu sempre fui adepta da gente não se colocar rótulos, da gente não se colocar em caixinhas, da gente entender o que faz sentido pra gente, independente do que seja. Então, esse rótulo, sou ou não sou minimalista, talvez para essa pessoa seja importante. Eu não sei o que essa pessoa tá vivendo, eu não sei o que motivou ela a fazer esse comentário desnecessário, mas fala dela, não fala de mim. E diante do meu processo de me conhecer, de me entender, de me descobrir, de saber quem eu sou de verdade, eu consegui elaborar e entender. Isso fala mais dela do que de mim. Eu não preciso me provar para o outro que eu sou ou não minimalista. Se eu sou ou se eu não sou, isso compete a mim. O que eu tô trazendo aqui, tornando público, é uma forma de ajudar vocês
e da gente juntos irmos construindo uma comunidade, uma rede de apoio, enfim. Então eu consegui elaborar isso de uma forma a não pegar para mim e continuar o meu serviço aqui, continuar o meu trabalho, continuar com os meus vídeos, continuar expandindo a nossa rede, a nossa comunidade, para que a gente se ajude cada vez mais e devolver para o outro o que é do outro. E aí, por conta desse comentário, dessa situação recente que aconteceu, eu achei que eu poderia gravar um vídeo aqui e também te ajudar a lidar com os julgamentos de uma forma saudável, até como eu venho lidando hoje, porque isso já foi algo que me incomodou muito, eu já me questionei muito quando vinha um julgamento, eu já me fechei muitas vezes diante disso, já tentei me moldar aos outros e eu entendi no meu processo de análise que isso não era saudável para mim. Então, eu quero te ajudar também a ter esse movimento. Mas antes da gente ir para a parte prática do vídeo, eu já peço para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu joinha, ativa o sininho também para não perder nada, compartilha com os amigos, isso ajuda muito na divulgação do canal e eu agradeço de coração a ajuda de vocês. E sem mais delongas, bora para a parte prática da coisa. A primeira questão que eu quero trazer para vocês é analisar esse julgamento. Tenha um olhar crítico sobre esse julgamento. É muito fácil as pessoas colocarem, é uma crítica construtiva, é uma crítica pro bem, e nem sempre é pro bem. Então, analise, faz sentido ou não. Inclusive, trazendo esse meu exemplo pessoal, eu já recebi alguns comentários dizendo que o áudio estava baixo, que não estava legal, que talvez a iluminação, enfim, várias coisas nesse sentido. E isso sim eu senti como uma crítica construtiva, de opa, peraí, vamos tentar mudar então, vamos melhorar o áudio, vamos melhorar a iluminação, a gente aos pouquinhos vem trabalhando nisso, melhorando isso para vocês. Essa foi uma crítica, foi um julgamento, talvez, construtivo, que teve um sentido e que realmente fazia sentido, mas a gente sempre parou e analisou antes de pegar aquilo como verdade. Tem esse olhar crítico, porque nem sempre as pessoas vão falar na bondade, nem sempre esse julgamento vai vir de bom coração, nem sempre tá na melhor das intenções, e a gente precisa às vezes ter essa malícia e não sair absorvendo isso de uma vez só como sendo verdade absoluta. Até porque é o que eu sempre falo para os meus pacientes, quando a gente recebe uma crítica, a gente não analisa essa crítica, a gente toma como uma verdade absoluta e pronto, vida que segue, é isso. Ter algo definido, é meio que um diagnóstico fechado daquilo. Mas quando a gente recebe um elogio, a gente nega. Não foi nada. Não, nada a ver. Não foi nada. Foi simples. Não é assim não. A gente sempre nega o elogio. Então a gente precisa também começar a ter um outro olhar para as coisas, de acolher mais os elogios, de refletir mais sobre essas críticas e entender o que faz sentido e o que não faz, da gente levar com a gente, e o que não fizer sentido a gente desapega e devolve para o outro. Outra coisa também, de quem que vem esse julgamento? Quem que tá te trazendo isso? É uma pessoa importante na sua vida? Como que é a vida dessa pessoa? Será que ela não tá projetando em você angústias dela, frustrações dela? Porque é muito fácil, é o famoso a culpa é minha e eu ponho em quem eu quero. Então, quem que é essa pessoa? Faz sentido ela tá julgando ou não? E por mais que a pessoa seja próxima, seja da família, seja uma pessoa querida, a gente tem que entender que nem sempre vai passar ileso de inveja, de competição, de rivalidade. Inclusive tem vídeo aqui no canal sobre a inveja, a hora que acabar esse vídeo você corre lá para assistir, vou deixar o link aqui na descrição. Então acho que é importante a gente ter esse olhar, quem é que tá trazendo isso? O que ela tá falando, ela coloca na prática? O que ela tá me julgando, como que é isso na vida dela em particular? E ter essa visão do todo. Outra coisa, expectativa do outro. Será que eu não vou acatar esse julgamento para suprir uma expectativa do outro? Para suprir uma necessidade do outro? Quantas vezes a gente não se molda, não se desdobra para viver em função do que o outro quer, da expectativa desse outro sobre nós? E a gente precisa inverter, porque isso não é saudável. E lá na frente o preço a pagar é caro, porque a sua vida passou, você não viveu o que você entendeu que fazia sentido para você, você não viveu o que tinha que viver enquanto o seu saudável, e viveu sempre em função desse outro. E que na maioria das vezes a gente não vai agradar todo mundo, a gente não vai conseguir suprir todas as demandas e necessidades do outro. Então acho que é importante pensar, será que esse julgamento eu não tô pegando como uma verdade somente para agradar esse outro?
Mas e eu? Cadê o me agradar? Cadê o fazer sentido para mim? Então pensa se o que você está fazendo e se movimentando não é em relação ao outro e não a você. Inteligência emocional. Eu sei que é meio clichê falar disso, não tem fórmula mágica. Eu acho que é da gente ir se conhecendo, da gente ir se buscando, se entendendo, entender como que a gente funciona, porque cada um funciona de uma forma, e com isso a gente ir adquirindo inteligência emocional. Então, diante do meu exemplo que eu trouxe no começo, se fosse há uns anos atrás, eu provavelmente teria ficado nervosa, teria ficado brava, teria tomado aquilo como uma verdade, talvez teria desistido de estar aqui com vocês. N coisas poderiam ter acontecido. Eu teria pegado pra mim aquilo, teria me culpado, me julgado, achado que o que eu tava fazendo não faz sentido, não tá ajudando ninguém. E anularia também todas as outras coisas boas que vêm acontecendo, todos os outros comentários que vocês me deixam aqui e que são muito gostosos de ler. Eu fico feliz, eu entendo que eu tô no caminho certo, eu fico grata de poder ajudar vocês de alguma forma. Olha quanta coisa eu anularia por conta de um comentário. Então, da gente ter essa inteligência emocional, da gente parar, pensar, respirar, não ir pela emoção, entender o que fazer com aquilo, até onde é meu, até onde é do outro. Se é algo que eu posso corrigir, que faz sentido eu corrigir, ok. Se não, vida que segue, o outro que lute com as suas questões. Então, a inteligência emocional também nos ajuda a lidar de uma maneira mais madura, talvez, com essa questão dos julgamentos. Outra coisa também é a abertura que damos aos outros. Que a abertura que a gente dá para que o outro invada a gente de uma forma a não pensar nas consequências. A gente precisa reconhecer os nossos limites e dar esses limites aos outros, porque tem pessoas que não têm noção. Então elas vão invadindo, vão entrando, vão dando palpite, vão dando pitaco, vão impondo o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, o que deve fazer ou não, de realmente invadir a sua vida. E isso pode não ser saudável para você, por mais próxima que seja a pessoa. Entenda quais são os seus limites e dê esses limites ao outro. Impõe esses limites ao outro. Ah, mas é difícil impor limite, é difícil falar não. Nem que seja então ouvir, entrar para um ouvido e sair pelo outro. Ah, legal, bacana, vou pensar sobre. Ah, legal, vou ver. Porque a gente precisa ter esse movimento, senão o outro invade e faz um rebuliço lá dentro. E quem vive as consequências, na maioria das vezes negativas, somos nós. Então a gente precisa ser o nosso foco, a gente precisa ser o nosso centro e o outro que lute com as questões do outro. Então dê limites às pessoas, entenda até onde cada um pode se chegar na sua vida. Vão ter uns que vão poder mais, vão ter uns que vão poder menos. Então é de você entender até onde cada um pode se chegar, porque senão também a sua vida vai ser baseada sempre no outro. Entender que não precisa se provar para ninguém, a não ser talvez para você mesma. Você precisa ser o foco do seu processo, o foco da sua vida, o pilar, o centro, e as outras coisas vão se adequando. Como dizia minha avó, se nem Jesus Cristo agradou todo mundo, quem somos nós para agradar? Então é isso, você precisa se agradar, buscar o que faz sentido para você e o outro que lute com as expectativas. Assim como a gente lida talvez com as frustrações diante de expectativas que a gente criou sobre o outro. O outro não vai lidar com isso, a gente tem que lidar com isso, não é mesmo? Então, por que não o outro não lidar com as próprias expectativas em relação a nós? E que a gente também não precisa ter opinião em tudo o tempo todo. O que eu quero dizer com isso? Hoje é muito cobrado que a gente tenha uma opinião formada, que a gente saiba de tudo, que a gente tenha algo a falar, que a gente se pronuncie a todo momento e que a gente não tem que nada, a gente não precisa saber de tudo, a gente precisa entender o que faz sentido pra gente, o que é saudável pra gente. Então, a gente não precisa saber de tudo o tempo todo. E que a gente também não precisa ter a mesma opinião o resto da vida. A gente tá sempre evoluindo, a gente tá sempre em constante mudança, a gente tá sempre ali criando novas habilidades. Então é natural que a nossa opinião em algum momento vai se transformar e tudo bem. Eu acho que isso que é o legal da vida. E que a gente não precisa ter a mesma opinião em tudo e que tá tudo bem. É aprender a viver e respeitar com as diferenças, com o que não é igual a nós, e até aprender com isso também, né? Não só uma questão de conviver e de respeitar. Se esse julgamento em nada fizer sentido, siga a sua vida. Entra por um ouvido, sai pelo outro e é isso. Bom, pessoal, é isso o vídeo de hoje. Espero ter te ajudado de alguma forma, ter transformado a sua visão e a forma como você vai lidar com os julgamentos daqui pra frente. Comenta aqui embaixo como que vocês lidam com o julgamento e se vocês têm mais alguma dica, eu vou adorar conversar com vocês.
Antes da gente encerrar, eu já peço mais uma vez para se inscrever no canal, isso ajuda muito a gente do lado daqui. Compartilha com os amigos, deixa o seu joinha, ativa o sininho também para não perder nada. Eu já te agradeço mais uma vez de coração. E eu fico por aqui hoje. Um beijo e até a próxima! Ah, e não sai daqui não. Assiste esses outros vídeos aqui que eu acho que você vai gostar bastante. Até mais!